Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero falar nesse momento sobre o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro bastante importante, singular na vida da igreja. Nós queremos dizer que existem diversos entendimentos sobre o livro de Cantares. Existe, no entendimento, por exemplo, dos judeus, que interpretam o livro de Cantares já há vários séculos, de forma tipológica, não simplesmente como o relacionamento do homem e da mulher de Salomão e a Sulamita, mas eles colocam ali o noivo, a figura do noivo, como a figura do pai, do Elohim, do Deus Todo-Poderoso. E a noiva, para Israel, é o próprio povo judeu, o povo israelita. Então, o noivo, Deus, e a noiva, Israel. A igreja, ela já tem dois tipos de entendimento. Existe uma parte da igreja, uma grande parte da igreja, que interpreta também de forma tipológica, colocando o noivo como sendo Cristo e a noiva como sendo a igreja. Existe uma outra parte que interpreta simplesmente de forma literal. Não vê tipologia de Cristo e a igreja no livro de Cantares. E isso não desqualifica esses irmãos, né, essas igrejas, por esse tipo de entendimento. Esse é um ponto que nós queremos colocar. Não é porque uma igreja ela tem um entendimento diferente, que não fere a doutrina, que nós podemos desqualificar essa igreja de forma alguma. Eu creio também que o livro de Cantares você pode interpretar das duas formas, tanto da forma literal como da forma tipológica. O noivo como Cristo e a noiva como a igreja. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção dos ouvintes é sobre o capítulo 2 de Cantares. Existe bastante dúvida ou indagações sobre quem é a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Alguns entendem que a Rosa de Saron, existe até canções sobre isso, apontando a Rosa de Saron como sendo Jesus, o noivo. Mas existe também um outro entendimento, que é o da maioria, que atribui essa fala à noiva. O livro de Cantares, capítulo 2, ele inicia dizendo assim: eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Quem é que está falando aqui? Quando nós pegamos uma Bíblia convencional, digamos assim, ela não traz nenhuma referência sobre isso, ou ela não traz nenhuma separação sobre isso. Mas quando nós pegamos uma Bíblia de estudo, eu tenho aqui essa Bíblia de estudo Vida, da editora, se não me engano aqui, também da editora Vida, exatamente isso, da editora Vida. Eu não gosto muito dos comentários, né? São muito pobres os comentários aqui, são muito poucos, muito pequenos. Você vê aqui, né? São poucos comentários. Mas os textos é fundamental, né? O que importa são os textos bíblicos. Mas os comentários, infelizmente, são bem rasos, são bem curtos, são bem poucos. Mas o interessante dessa Bíblia é que ela separa a fala do noivo e da noiva. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar daí. Veja bem. Eu espero que não esteja desfocado.
mas nós vemos especialmente a partir daqui, onde inicia a fala da noiva, chega no capítulo 2, versículo 1, e nós vemos também aqui o início do versículo 2, já o noivo respondendo à noiva. Tenho também uma outra Bíblia de estudo, essa Bíblia de estudo de MacArthur, da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia de Estudo MacArthur, da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós estamos falando de pesquisadores, de grandes estudiosos da Bíblia, que colocaram aqui e separaram a fala do noivo e da noiva. Nós vamos reparar aqui também que existe aqui, espero que você esteja conseguindo observar, a fala do noivo e a fala da noiva. Quando nós lemos aqui, iniciando no versículo 16, a noiva diz: como és formoso, amado meu, como és amável. Nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Continua a fala da noiva. No capítulo 2, verso 1, eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. Então o esposo responde: qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. O que o esposo está dizendo? Que qual o lírio que está entre os espinhos? O que significa estar entre os espinhos? Que os espinhos não têm a beleza daquela rosa, daquele lírio, daquela rosa. Então aquela rosa, ela tem uma beleza que se destaca entre todos, entre todas as donzelas, entre todos os espinhos, entre todas as mulheres. Aquela rosa, ela se destaca. A sua beleza é o destaque principal. Ele não enxerga beleza em mais nada. Ele só enxerga a beleza dela, da sua noiva. Cristo, quando olha para este mundo, ele vê que o mundo está como espinhos, sem beleza alguma. Mas a sua noiva se destaca. Ela tem a beleza. Ela é a rosa de Saron. Ela é o lírio dos vales. Então, este é o entendimento dos estudiosos, dos pesquisadores, durante séculos e séculos que vêm estudando a Bíblia, entendimento dos judeus, entendimento também da igreja, de nós gentios, nós temos também esse entendimento. Algumas igrejas interpretam de forma diferente, colocando a rosa de Saron como Jesus. Aí você pode me perguntar, mas e aí, qual o problema disso? Bom, o problema disso é a identidade que você está dando a Jesus. Você está dando a ele uma identidade que não é a dele, que ele não se identifica, mas ele identifica a rosa de Saron como sendo a noiva. Então, quando você classifica Jesus como a rosa de Saron, você está dando a ele uma identidade que não é a sua própria identidade. Não é a identidade do Cristo. Ele não é a rosa. Ele não é o lírio dos vales. A igreja se identifica, a igreja se apresenta no capítulo 2, verso 1, e ele confirma isso no versículo 2 do capítulo 2. Então, qual o perigo de você mudar a identidade de Jesus? Simples. Você muda, você dá uma identidade falsa, e você dá uma identidade falsa a Cristo, você está criando uma heresia, mesmo sem querer. Então, eu te convido a estudar, a meditar sobre este assunto, que é bastante importante, para que não possamos praticar uma heresia mesmo sem querer, mas estarmos atentos àquilo que é a referência bíblica, aquilo que os estudiosos
colocaram diante de muitas pesquisas, de muitos estudos, e nós temos que levar isso em conta e a sério para não mudar a identidade de Cristo, porque ai daquele que acrescenta um tio ou tira. Então, mudar a identidade de Cristo é mudar o próprio texto bíblico, mudar a sua interpretação genuína e literal. Espero que esse vídeo traga conforto e traga alento ao seu coração e que você possa também, de forma honesta e carinhosa, estudar a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia de estudo, use o Google e pergunte ao Google quem é a rosa de Saron, o lírio dos vales, e ele vai te dar toda a referência, todas as explicações sobre este assunto. Mas pesquise você, leia, estude, e se você não tem uma Bíblia de estudo, eu te convido a adquirir uma para que você possa aprender a palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo seja útil a você e que Deus abençoe a sua vida e a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o noivo da igreja, o noivo esperado, amado, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.